porque a criança coloca tudo que vê na boca. E o que fazer para resolver isso? Existem 4 causas, 4 motivos que levam uma criança a colocar tudo o que vê, desde objetos a sujeiras ou coisinhas que encontra no chão, na boca. E a 4ª causa é a mais importante, porque se ela não for resolvida, ela vai afetar e muito o desenvolvimento da fala da criança. Então fique até o final, porque hoje você vai entender por que você tem tentado tanto fazer com que seu filho pare de colocar coisas na boca e ele continua fazendo isso. Para tudo que acontece com o seu filho, assim como com você, né? Com a gente, é preciso você investigar. E quando se trata de criança que tem autismo, aí é que você tem que investigar mesmo. E muitas vezes os pais alegam tudo ao autismo. Ah, a criança coloca coisa na boca porque é autista. Ah, a criança faz isso porque é autista. E muitas vezes não tem nada a ver com o autismo, tá? Então eu vou te apresentar 4 causas que levam tanto uma criança típica sem autismo quanto uma criança com autismo a colocar as coisas na boca, e você vai entender como o fato de você não identificar e resolver essas causas está afetando o desenvolvimento global do seu filho, porque vai afetar todo o desenvolvimento da criança, inclusive o desenvolvimento da fala, como eu disse lá no início. O primeiro motivo pode ser comportamental. Como assim, Sirlene? É isso mesmo. A criança, digamos, ela fez esse comportamento de... Eu vou te dar um exemplo. Então, facilmente, uma criança poderia encontrar esse negocinho e começar a colocar na boca. E poderia ser por uma causa ou por um motivo comportamental. Acontece que quando é comportamental, é porque a criança fez a primeira vez, ela fez assim, digamos, no susto, sem a intenção, só porque viu lá fácil. Pegou e colocou na boca. Aí o adulto, você ou outra pessoa, reforçou o comportamento. No que reforçou o comportamento, no que você obrigou ou você não lidou da maneira correta, porque para cada comportamento inadequado da criança, você precisa intervir de maneira assertiva, ou você vai reforçar o comportamento e vai piorar esse comportamento, e isso pode vir a se tornar algo muito maior do que só colocar as coisas na boca, tá? Então a criança pegou o objeto, ou a coisa, ou a sujeirinha, ou qualquer coisa lá, colocou na boca, e você, sem saber e sem a intenção de reforçar, você reforçou o comportamento. Daí, o que ficou registrado lá no cérebro do seu filho foi: opa, se eu pegar esse trenzinho aqui, esse negocinho, ou o que quer que seja que a criança tenha pego, né? Se eu pegar isso e colocar na boca, mamãe vai fazer isso, ou vai falar isso, vai me dar atenção, ou algo do tipo. Então, no que você reforçou o comportamento, aí a criança vai passar a colocar tudo na boca e vai ficar, ó, esperando a sua reação ou de quem costuma reforçar o comportamento. O que fazer nesse caso? Não reforçar o comportamento. Quando se trata de a criança colocar coisas na boca por uma questão comportamental, você tem que resolver o comportamento, passar a não reforçar mais. Porque aí, você não reforçando e intervindo da maneira correta, você vai conseguir ensinar para a criança que não é para colocar essa coisa ou esse objeto na boca, tá? O que quer que seja. O segundo motivo, a segunda causa, é fixação na fase oral. Como assim, Sirlene? A fase oral é a primeira fase do desenvolvimento psicossexual. Ela vai do nascimento da criança até 1 ano e meio, aproximadamente, tá? Nessa fase, entre o nascimento da criança e esse 1 ano e meio, a criança só vai conseguir sentir as texturas das coisas, só vai conseguir perceber os objetos e tudo mais através da boca.
E vai ser muito prazeroso para ela levar tudo que vê à boca, porque vai ser a região do corpo dela onde ela vai sentir mais prazer. Ou seja, vai ser gostosinho a criança colocar os objetos ou tudo que encontra na boca. Deixa eu achar outra coisa aqui para colocar. Pronto, uma caneta, uma tampa de caneta, por exemplo, tá? Nessa fase, que é exatamente a fase em que a criança nasce, aí ela é amamentada ou não, aí a criança vai mamar no peito ou na mamadeira ou não, ela pode ter dificuldades nesse processo e tudo isso vai interferir nessa primeira fase oral, tá? E aí, no que a criança vai se desenvolvendo e passando por essa fase, chega um momento em que essa fase precisa ser concluída. Todas as fases do desenvolvimento psicossexual, elas precisam ser concluídas com êxito. Quais são essas fases? Eu vou citar só duas porque esse não é o tema dessa aula e esse não é o objetivo. A primeira fase é essa fase oral, onde a criança sente tudo somente através da oralidade. Então ela precisa pegar tudo que ela tem por perto, ela quer colocar na boca para descobrir a temperatura, a sensação, a textura, ou seja, para descobrir do que se trata. E a segunda fase é a fase anal, que tem a ver com esse processo de desfraude, principalmente, tá? O que acontece? Se essa primeira fase, que é a fase oral, ela não for bem resolvida, a criança vai ficar presa nela, vai ficar fixada nela. Assim como a fase anal, que é a fase seguinte. Por que que muitas crianças com autismo se tornam adolescentes e até adultos ainda usando fralda, sem conseguir controlar os esfínteres, sem conseguir fazer o cocô no lugar certo, o xixi no lugar certo? Por quê? Porque estão presos também nessa fase anal. Tá? Isso é tema para uma live sobre desfraude. Em breve eu vou fazer, tá bom? Mas voltando para essa fase oral, quando a criança ela passa por um desmame mal elaborado, ou seja, a criança não mamou o suficiente, quer seja no peito ou na mamadeira. E o que é mamar suficiente? Não é quantidade de leite não, tá? Dentro dessa questão da psique, o não mamar o suficiente é não receber o afeto, a atenção que a criança precisava de acordo com a demanda dela nesses momentos. Tem a ver com olhar a criança para a criança enquanto está amamentando-a, quer seja no peito ou na mamadeira. Tem a ver com você preparar a criança para o desmame, não é simplesmente parar de dar o peito ou botar pimenta na boca da criança ou no peito da mãe para a criança rejeitar o peito. Essas estratégias antigas, mas atuais, porque até pouco tempo atrás uma mãe disse a mim que foi recomendado a ela que fizesse isso. Então, esse tipo de desmame, esse tipo de corte nessa fase vai gerar problema sério. A criança vai ficar fixada nessa fase, presa nessa fase. O que mais vai interferir para a criança ficar presa nessa fase? Esse desmame acontecer, por exemplo, pelo fato de a mãe engravidar sem ter planejado e aí não poder amamentar essa criança. Então, ou seja, vai ser um desmame abrupto. A fixação na fase oral vai ter relação direta com o processo de desmame. E aí, isso pode, inclusive, ser acrescido das dificuldades que a criança tenha sofrido logo após nascer. Por exemplo, crianças prematuras que não conseguem sugar o peito da mãe ou a mamadeira. Então, ela vai ter muita dificuldade com relação a isso. Isso vai interferir nessa questão dessa oralidade. Inclusive, isso vai interferir também no desenvolvimento da fala, tá? Tudo tem que ser levado em conta. Então, a segunda causa é a criança estar
fixada, presa nessa fase oral, de modo que ela só consiga perceber as coisas ou sentir as coisas se ela pegar e colocar na boca. Ela precisa colocar na boca para poder perceber, sentir e gostar disso, sentir prazer fazendo isso. Por isso que você briga e não funciona. Quando é comportamental, você briga. E no que você briga, você está reforçando o comportamento. Então, você não vai resolver se você reforçar o comportamento lá no caso de ser comportamental. Se é fixação na fase oral, não vai adiantar você brigar com a criança ou tirar o objeto dela. O que é que você tem que fazer? Ajudar essa criança a resolver essa fixação na fase oral. E já te adianto, usar mordedor não vai resolver. É porque é muito comum, inclusive terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos recomendarem que usem mordedor com a criança, que dê mordedor para a criança, para ela deixar de colocar as coisas na boca. Não funciona se o motivo for comportamental, não funciona também se o motivo for fixação na fase oral. O que você precisa fazer? Ajudar a criança a resolver essa fixação lá na fase oral. Então, chupeta vai ajudar? Vai. Mas vão ter outras medidas que precisam ser executadas brincando com a criança para ajudá-la a, digamos assim, resolver essa fase. Só a nível de esclarecimento. Não resolver as fases do desenvolvimento psicossexual, a fase oral, a fase anal, a fase fálica, todas elas, vai te dar problema a curto, médio e longo prazo. Eu já atendi na clínica psicanalítica muitos adultos com fixação na fase oral e na fase anal, para você ter ideia. Terceira causa ou motivo de a criança colocar coisas na boca: curiosidade. Quando se trata da curiosidade, ela só vai acontecer se a criança tiver entendimento, se ela tiver cognição ou linguagem. O que é a linguagem? É o processo mental de entender as coisas, de raciocinar, de elaborar, né? Uma criança que começa a perceber o mundo ao seu redor, uma criança que começa a entender as coisas, minhas crianças com autismo, assim que a gente começa a estimular o cérebro delas com música da maneira correta e usando as estratégias naturalistas da ABA, elas já começam a entender as coisas. Então, essa curiosidade começa a acontecer. Então, quando a criança começa a desenvolver essa cognição, essa percepção das coisas, ela passa a querer descobrir como é. Por exemplo, ela pode encontrar esse trenzinho aqui, que eu nem sei como é que chama isso. O prendedor de fios, né? Ela pode encontrar isso e descobrir que faz um barulhinho. Aí ela pode perceber que a textura aqui é diferente. Aí ela pode querer, lamber para saber como é aqui, para descobrir como é a textura. Pode querer botar o dente aqui para descobrir como é. Não porque ela tenha, por exemplo, nesse caso, fixação na fase oral, e não porque seja uma questão comportamental, mas porque ela é curiosa, é uma mini cientista e quer descobrir como é que isso aqui funciona. Entendeu? Ah, Sirlene. E se a criança é curiosa, está começando a descobrir as coisas, como é que eu vou lidar com isso? Por isso que lá dentro do meu curso Fala no Autismo usando música e aba naturalista, eu ensino você a dar função da maneira correta para tudo que a criança faz. Eu ensino como estimular a cognição da criança usando música exatamente para que a criança comece a perceber as coisas, os objetos. E aí, você, no brincar com ela, no dia a dia em casa, você mesma já vai trabalhando essa questão da curiosidade com ela. Tudo tem que ser feito da maneira correta. O problema é que vocês ficam dando tiro no pé, atirando para tudo que é lado, tentando fazer o filho de vocês falar, mas sem saber olhar a criança como um todo, como esses detalhes, por exemplo. Então, quando o motivo ou a causa de a criança colocar tudo na boca é
curiosidade, aí a intervenção vai ser dessa maneira, como eu te disse. Você dando função para tudo, todas as ações que a criança faz. Se, por exemplo, a criança, usando ainda esse exemplo aqui, você pode fazer uma brincadeira, usar música para dizer do que se trata, usar música para dizer que isso aqui é sujo, que não pode colocar na boca e tal, tá? Ou seja, quando a criança tem entendimento, ou ela começa a ter entendimento, você começa a usar isso para ensiná-la o que pode colocar na boca e o que não pode. Olha, tome nota aí. Você precisa ensinar tudo para o seu filho. A criança que tem autismo, quando ela começa a se desenvolver, a recuperar os atrasos, ela precisa ser ensinado do básico. Ela precisa ser ensinado o que é cada coisa, como funciona cada coisa, e tudo isso tem que ser feito de forma lúdica e de forma prática. Por quê? Quando a criança com autismo começa a desenvolver cognição, é um mundo novo se abrindo para ela. Então, o seu filho que tem aí autismo moderado ou severo, que não fala, não interage, não faz contato visual, que até tem birra e comportamento inadequado, coloca tudo na boca, não entende o que você fala, não atende seus comandos, o seu filho... Quando você vier ser minha aluna, né, e aplicar o meu método e o seu filho começar a entender as coisas e começar a responder aos estímulos, a interagir, a falar as primeiras palavrinhas, isso vai ser um mundo se descobrindo para ele. Aí você vai ter que ir ensinando tudo para ele e ensinando da maneira correta. E eu ensino isso tudinho lá dentro do curso. Vamos para o quarto motivo ou a quarta causa. Que essa sim, geralmente é o argumento de todo terapeuta, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das minhas alunas trazem isso. É a questão sensorial. Ah, se a criança coloca tudo na boca, é sensorial, vamos dar um mordedor. Nem sempre é sensorial, como eu acabei de te mostrar. Pode ser comportamental, pode ser fixação na fase oral, pode ser curiosidade da criança e... pode ser uma questão sensorial. Por quê? Porque é muito comum, tanto crianças com autismo, quanto crianças sem autismo, crianças típicas, terem transtorno do processamento sensorial. E aí, quando a criança tem esse transtorno do processamento sensorial, ela pode desenvolver ou pode ter ou seja, pouca, ou muita sensibilidade, que é o que nós chamamos de ou hiperreatividade, que pode ser tátil, gustativa, auditiva, visual, enfim. Existe uma variedade de dificuldades que são resultantes desse comprometimento do transtorno do processamento sensorial. E a grande maioria das crianças com autismo tem transtorno do processamento sensorial. Daí o que é que vai acontecer? Quando a criança tem esse transtorno, ela vai precisar sentir a pressão dos objetos, ela vai precisar morder, dependendo do tipo de reatividade que ela tem, ela vai precisar apertar. Então, tudo precisa ser analisado e avaliado para identificar exatamente qual é a causa e você intervir de maneira assertiva. É muito comum também crianças com síndrome de Down. Eu já atendi muita criança com síndrome de Down que tinha dificuldades sensoriais extremas e que se mordiam. Tá? Você vai encontrar também crianças com autismo que mordem, às vezes, a mão, esse cantinho da mão, ou que ficam mordendo o dedo, ou que ficam sempre pegando alguma coisa, mordendo o tempo todo. Tem criança que fere aqui o canto da boca, de tanto que coloca aqui do lado e morde. E por que que a criança que tem o transtorno do processamento sensorial faz isso? Porque é uma maneira de ela se autorregular ou de ela sentir
de forma mais intensa e prazerosa as texturas, sentir as coisas. É basicamente assim. Eu vou te dar um exemplo, que é o que me veio à mente agora. Eu me lembrei de uma criança que eu atendi, uma criança de 4 anos com autismo e síndrome de Down. Essa criança, ele já estava, um menino, ele já estava com essa parte aqui da mão, ó, toda danificada, a mão vivia inchada, toda ferida. Por quê? Ele ficava o tempo todo mordendo a mão. Para ele isso era muito prazeroso. Então assim, era muito severo o transtorno do processamento sensorial nele. Essa era só uma das dificuldades, tá? Daí, ele pegava os objetos, pegava as coisas, colocava na boca e mordia com muita força. Ele precisava colocar muita força na mordida para ele sentir a sensação. Ou seja, ele tinha pouca reatividade e aí ele precisava morder forte para ele sentir. Claro, isso foi um processo para trabalhar com essa criança. Então, assim, a gente trabalhou e ele parou depois de alguns meses, demorou alguns meses, a gente conseguiu fazer com que isso fosse resolvido. Mas isso acontece com muitas crianças. Nesse caso também não adianta você dar um mordedor não, tá? Que é outra recomendação. Substituir pelo mordedor. A criança que, por exemplo, ela se morde ou ela precisa morder os objetos, ela vai fazer isso e ela vai fazer com tudo. Ela não vai conseguir ficar só com o mordedor e se condicionar. Vou morder só o mordedor. Vou morder só o mordedor. Não vai, tá? Até porque quando ela não tiver com o mordedor, ela vai se morder ou morder alguém, vai morder o colega na escola. Já fica aqui a dica, né, das crianças que mordem na escola. Você tem que investigar por que seu filho morde na escola ou morde os coleguinhas. Ok, Sirlene, o que é que tem que fazer para resolver se for uma questão sensorial? Porque, detalhe, se você não resolver essas dificuldades sensoriais do seu filho, ele não vai ter condição de desenvolver a fala, funcional e em tempo recorde. Ou seja, se você não resolver as dificuldades sensoriais do seu filho, você vai ficar estimulando e não vai sair do lugar. Para você trabalhar esse sistema nervoso central da criança, terapia com TO é maravilhoso, mas é só uma pequena cereja do bolo. Porque é o que você vai fazer em casa que vai dar a reviravolta para resolver esse transtorno. É você resolvendo em casa, porque em casa a maior parte das atividades que você pode fazer com seu filho é em casa. E o terapeuta ocupacional fazendo a parte dele lá. Até porque, analise bem aí, como é que é uma sessão lá no terapeuta ocupacional? O que seu filho faz lá? Ele sobe em coisas, ele pendura em coisas, ele pega, trabalha apreensão, um monte de coisas que em casa você pode fazer, no parquinho você pode fazer e que você não está fazendo porque não sabe. E não sabe porque não é minha aluna. Esse, inclusive, é um dos motivos de eu sempre estar ofertando o curso de dificuldades sensoriais para as minhas alunas que compram o meu curso da fala. Porque eu tenho consciência de que resolvendo as dificuldades sensoriais da criança, ela vai desenvolver fala muito mais rápido. Por que você acha que as minhas alunas alcançam resultados tão rápido? Porque a gente trabalha tudo isso, tá? Então, resolver as dificuldades sensoriais da criança é fundamental para ela parar de ficar colocando tudo na boca, parar com essa busca sensorial, se for realmente sensorial, tá? Tem que ir lá na fonte. Não adianta você ficar arrumando jeitinho, não. Vocês ficam com os filhos aí acumulando atrasos e sem evoluir, porque vocês ficam arrumando jeitinho, querendo diquinha básica para resolver a vida da criança. Não vai encontrar. Dica básica não vai resolver o problema do seu filho. Bota isso na sua cabeça. Para resolver transtorno do processamento sensorial, você precisa estimular da maneira correta o sistema nervoso central do seu filho, usando música, usando aba naturalista da maneira correta. Para você ajudar o seu filho a resolver as questões comportamentais que estão levando ele a colocar tudo na boca e que você está reforçando o comportamento, e que detalhe,
Criança com essas dificuldades comportamentais também não desenvolve interação e fala. Você tem que ir lá na causa, tem que aprender a não reforçar os comportamentos e intervir. Criança que tem fixação na fase oral, ela vai ter dificuldades nas fases seguintes. E aí isso vai comprometer a sua criança lá na adolescência, vai comprometer na fase adulta. Ou seja, se você quer ter um filho, uma filha, adolescente e adulto com desenvolvimento saudável, você precisa buscar resolver essas fixações nessas fases. O que é a fixação? É a criança estar presa nessas fases. E aí, a melhor parte, se tem uma parte boa nesses quatro motivos aqui ou causas, é exatamente esse terceiro motivo, que é a curiosidade. Por quê? Quando o seu filho começar a colocar as coisas na boca por curiosidade, comemore, porque vai ser sinal de que ele não vai estar fazendo isso pelo transtorno do processamento sensorial, ou seja, não vai ser mais uma busca sensorial, não vai ser porque vai estar fixado na fase oral e nem vai ser por uma questão comportamental, vai ser porque ele está descobrindo as coisas, ele estará entendendo o que está acontecendo em torno dele. E aí, você já vai ter conhecimento suficiente, porque você vai vir ser minha aluna, claro, e aí você já vai intervir da maneira correta e fazer com que o desenvolvimento do seu filho, esse desenvolvimento global que implica o seu filho, não ficar colocando coisas na boca, até porque tem a questão da higiene, né, minha gente? Então, o desenvolvimento do seu filho vai desde não colocar coisas na boca a ele entender tudo o que acontece em torno dele, entender o que você fala, atender os seus comandos, interagir e falar. Clique lá no link da bio, vai ser um prazer te ajudar com seu filhote.